Chegamos ao final de mais uma semana e agora do tema 5. E hoje nós vamos entender por que o Senhor diz que nós temos que perseverar na oração. Aonde acontece a mudança? É nele? É em mim? É agora, no programa Escola Bíblica. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Como é que você está? Tudo bem? Como é que você passou sua semana? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Ou as batalhas dessa semana estão sendo difíceis, duras? Não podemos esmorecer. Não podemos desanimar. Temos que resistir no Senhor Jesus. Perseverarmos. É o tema da nossa semana, isso mesmo. Se você está acompanhando o programa, esse é a Escola Bíblica. Se você está acompanhando pela primeira vez, né? Esse é o programa Escola Bíblica e aqui a gente tem a oportunidade de pararmos, estudarmos a Bíblia, estarmos juntos mais uma vez para crescermos. Temos o nosso guia de estudos, porque é uma escola e eu quero te motivar a pedir o seu guia de estudos, porque você vai receber aí na sua casa gratuitamente. É isso mesmo. Não vai custar nada para você, porque tem um patrocínio dos Anjos da Esperança. Está aí na sua tela, olha, que material que você pode ter. Eu sempre gosto de pensar assim, não é somente para a gente acompanhar a temporada, mas para você depois voltar, reler, porque na caminhada, né, ao longo da caminhada, nós temos os nossos desafios. Isso mesmo. Vamos lá, rapidinho agora, as 3 formas para você receber seu guia de estudos. Primeiro, é mandando um recado para o WhatsApp. Isso você pode fazer neste momento. É o 12982444449. E você vai receber aí na sua casa o guia de estudos, ou você pode pedir já para baixar o PDF. Tá bom? É só mandar o recadinho agora. Você tem que preencher o cadastro, a sugestão, já deixa uma continha ali do lado, que vai pedir o CEP. Não se preocupe com as informações, porque aqui a gente segue a Lei Geral de Proteção de Dados, tá bom? Segundo, você pode acessar o nosso site também, que é o novotempo.com/escola bíblica. É só acessar o nosso site e preencher o cadastro e também receber na sua casa. Ou quer ligar para a gente no horário comercial? Tá tudo bem, não tem problema, só que não esquece, tira uma fotinho do número aí, ó, 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. As 3 formas para você pedir o seu guia de estudos, tá bom? Você também pode interagir com a gente através do nosso WhatsApp do programa, com perguntas, comentários. E eu quero mandar um abraço aqui. Eu me chamo Ivanildo, eu resido em Campo Verde, Água Branca, em Alagoas. Um abraço, Ivanildo. Eu assisto sempre o programa Escola Bíblica. Eu peço oração por mim e pela minha família. Pastor, eu preciso de oração, passo por desafios muito grandes e já cometi muitos erros, muitos erros. Eu queria dizer para você, não vou nem citar o nome, que não importa o que a gente tenha realizado, feito, não importa. Importa é quanto a gente confia no poder transformador do Senhor Jesus. E Ele pode transformar sua vida. Por isso, não desiste, tá? Vamos orar a Deus, porque nós vamos abrir mais uma vez a palavra, vamos concluir o tema 5 desta semana, perseverança na oração. Vamos orar?
Pai, é hora de entendermos o que o Senhor tem para nos dizer, o que o Senhor quer nos ensinar através da palavra. Que o Espírito abra nossa mente, que nos dê entendimento, que a gente se renda a Ti e em Ti haja transformação. Eu clamo. Eu peço uma bênção por cada um dos nossos telespectadores, aqueles que têm resistido, aqueles que talvez têm desanimado, têm caído, que o Senhor os erga pelo poder do sangue de Jesus Cristo e ele siga em frente. Eu suplico em nome do Salvador. Amém. Vamos lá. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia hoje no Evangelho de Lucas, o capítulo 18. Exatamente isso, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do verso 1. Não sei se você lembra, na semana passada, nós estudamos uma parábola, concluímos com uma parábola que também está no capítulo 18 de Lucas, que é a parábola do fariseu e do publicano. Qual era a ideia desta parábola? É aquele que se rende, se coloca totalmente nos braços do Senhor, ou aquele que se acha autossuficiente? O fariseu, autossuficiente, e o publicano, aquele que se rendia. Hoje, nós estamos estudando sobre a perseverança, então vamos estudar uma parábola que Jesus contou, que é chamado de a parábola do juiz iníquo. Ou eu poderia dizer a parábola da viúva perseverante. Vamos analisar o texto. Quero lembrar a você que o gênero literário apresentado sendo parábola significa uma ilustração. E o Senhor tem uma lição para nos dar através desta ilustração, para a gente entender o que Ele quer nos dizer. Lucas 18, versos 1 a 8. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Veja que o autor, o evangelista Lucas, que sempre está preocupado em ser inclusivo, traz aqui mais uma daquelas pessoas. Eu citei isso na parábola do publicano, porque o publicano representava a mais baixa classe da elite religiosa, né, da figura religiosa em Israel, entre os judeus, era o mais baixo. E a viúva, sendo mulher e ainda viúva, alguém que era discriminada, rejeitada no ambiente social. E aqui ele diz, vai apresentar essa personagem, né? Mas ele vai dizer que essa parábola está enfatizando o dever de orar sempre e nunca esmorecer. A palavra esmorecer aqui é nunca desistir, nunca estar desencorajado, sem energia. E talvez a gente vai se identificando dentro do nosso contexto de vida. Podemos estar vivendo em um momento, e faz parte da vida, no momento que queremos desistir, ou estamos desencorajados, ou estamos sem energia, sem disposição. Sequência, verso 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. A palavra respeitar aqui é considerar ou voltar-se para ele. Então, havia naquela cidade um juiz que não temia Deus e nem estava aí para as necessidades das pessoas, não se voltava para as necessidades das pessoas. É interessante que quando a gente tem que mergulhar no texto para entender o propósito. Aqui a gente tem o extremo da rejeição. Então a gente tem, primeiro, alguém que não está ligado a Deus. Logo, consequentemente, não estaria naturalmente motivado. Segundo, o extremo da rejeição da descrição é não está nem aí com Deus e não está interessado nas necessidades que as pessoas tenham. Dá para entender? Eu gosto da forma como Jesus apresenta
os extremos e é nos extremos que ele busca e traz a transformação. Verso 3, havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. A minha causa, ela está suplicando, faça-me justiça. Então a gente tem um juiz, uma viúva, a autoridade, aquele que representava uma das pessoas de uma classe social rejeitada. Não temia Deus, não se importava com as pessoas, mas aquela mulher não estava preocupada com isso. E ela diz, faça-me justiça. Estou falando para você, nesse momento, que talvez esteja clamando por justiça e a justiça não vem. Quero dizer que o Senhor está olhando para o seu clamor. Não pense que o Senhor não está visualizando você, a sua necessidade. Vamos lá. Sequência, verso 4. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Veja que Jesus está preocupado em repetir esse extremo. E aqui acrescenta uma expressão que é importante para a gente. Por algum tempo não a quis atender. O que significa? Significa que aquela mulher buscou. Significa que aquela mulher bateu a porta. Significa que aquela mulher, você tem que fazer justiça. Você tem que fazer alguma coisa por mim. De alguma forma, aquela mulher vai importunando, vai buscando. E a palavra parece que tem um sentido negativo, e tem. Mas é uma necessidade, um exercício de algo que ela deseja, que ela almeja. E aí diz, eu não temo a Deus, eu não estou nem aí para as pessoas. Mas olha o que acontece. Sequência. Lucas capítulo 18, verso 5. Todavia, como esta viúva me importuna, e a palavra pode ser traduzida por incomoda, julgarei a sua casa para não suceder que por fim venha a molestar-me ou me esgotar. E originalmente a expressão significa me deixar de olho roxo. É isso mesmo, como se fosse uma agressão, o extremo. Fica claro para você? Todavia, e aqui, essa palavra importunar vai enfatizar a ideia anterior de que por algum tempo não a quis atender, mas todo aquele tempo ela não o quê? Não o quê? Isso mesmo, não desistiu. É isso. Estou falando para você nesse momento que está a ponto de desistir, está cansado de pedir, de clamar, de buscar. Queria dizer que o Senhor está olhando para esse clamor, mesmo que você esteja ao ponto de desistir. A gente vai para o intervalo, é bem rápido, e na volta, o desfecho final dessa história. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Estamos estudando, nesta temporada, o tema da oração. Deus me ouve. Aqui no Escola Bíblica, a gente estuda os guias de estudo que são produzidos pelo nosso departamento Escola Bíblica. Porque a gente tem um departamento que atende, que envia e produz os estudos. E a gente está concluindo o 5º estudo. A gente tem 8 temas que são apresentados. Lembrando a você que você pode solicitar e receber na sua casa gratuitamente o seu guia de estudos, que é o nosso material didático. Pastor, mas você está no 5º estudo, está tudo bem. Todos os nossos programas estão no ntplay.com, é isso mesmo, está aqui, ó, ntplay.com, e estão também
no nosso canal no YouTube, que é Novo Tempo, youtube.com/Escola Bíblica. Por que eu falei Novo Tempo? É porque é NT, né? Eu falei por causa do site. youtube.com/Escola Bíblica NT. Lembrando que a gente também tem o nosso Instagram. Faz tempo que eu não coloco o Instagram aqui, que a gente tem as postagens, recortes dos vídeos, @Escola Bíblica NT. Segue a gente lá, vale a pena. Postagens semanais aí para você, tá bom? Vamos concluir a nossa história. Lucas capítulo 18. Todavia, como essa viúva me importuna, eu julgarei a sua causa, para não suceder que no fim ela venha me molestar, me deixar de olho roxo. Jesus apresenta aqui uma parte assim, né, jocosa, divertida ao contar a parábola, né? Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Esse juiz é definido com iníquo. A palavra iníquo significa injusto. Um juiz que não era temente a Deus e que nem se importava com a necessidade das pessoas. Então considerai o que este juiz disse. E o que ele disse? Essa viúva me importuna, por isso eu vou julgar a sua causa. Sequência: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? A expressão demorado, Ele é paciente, Ele sabe o momento certo para agir. Originalmente, dá essa ideia, não que o Senhor esteja, porque demorado, parece que Ele esqueceu, parece que Ele abandonou. Não, é porque Ele sabe o momento. E qual é a minha ação? Clamar, pedir, não desistir. Essa é a minha ação. Por quê? Porque o Senhor muda de opinião? Não. O Senhor não muda. O Senhor muda o seu tempo? Não, o Senhor não muda. Porque a mudança acontece no meu coração. A transformação acontece em mim. E aí eu já falei em algum momento, talvez a resposta não venha no tempo que eu queira. Talvez a resposta não venha. Mas a mudança aconteceu em mim, porque eu perseverei. E aí eu vou entender que o Senhor está sendo justo com a minha causa, com a minha necessidade. Dá para entender no texto? Fica claro para você? Olha só. O Senhor não vai fazer justiça, ou seja, não vai agir de forma legal aqueles que Ele escolheu, aos seus escolhidos, aqueles que se entregaram a Ele e que a Ele clamam dia e noite. Clamam dia e noite. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. São 2 textos para a gente não esquecer. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Continuar a pedir seria a ideia original aqui. Apesar da demora, é o exercício da fé. Lembra? A gente falou ontem, quando a gente estudou sobre a armadura. A fé é um exercício constante, uma entrega, uma certeza que eu tenho de uma ação sobrenatural em mim e de uma busca que eu tenho do Deus que eu quero conhecer. Essa parábola faz-nos pensar. Originalmente, a parábola está dizendo assim: não desista, clame, busque. Essa é a ideia da parábola. O Senhor não está preocupado em apresentar para a gente quando virá a resposta, mas o Senhor está preocupado em perguntar-nos: quanto você tem confiado em mim? Porque mais do que exigir uma resposta, a oração é confiar que o Senhor está fazendo algo por mim. Eu pergunto para você nesse momento, como você se sente diante disso? Como você vê esta parábola? Será que você precisa exercitar a sua fé? Eu quero concluir agora. Você tem aí no seu guia de estudos, na parte final, as perguntas, textos para completar, e eu quero terminar com eles,
Com que palavras o apóstolo Paulo retratou o princípio da perseverança aos membros da igreja de Tessalônica? Orai sem cessar. Nós analisamos isso no início da semana. De que forma Ana orava a Deus? Ela orava com amargura de alma e chorou abundantemente. Uma entrega, não desistiu. De acordo com Lucas 18:1, qual foi o propósito de Jesus ao contar a parábola do juiz iníquo para os seus discípulos? Qual foi o grande propósito? Que eles deveriam orar sempre e nunca desfalecer, continuamente. Que certeza podemos desfrutar das palavras de Jesus em Lucas 18, verso 7? Que Ele fará justiça aos seus escolhidos, aqueles que clamam a Ele dia e noite. Completar o verso, Salmos 72, verso 15, e viverá e se lhe dará o ouro de Sabá e continuamente se fará por ele, pelo rei, oração e o bendirão todos os dias. Todos os dias eles orariam pelo rei. 141, verso 5, continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Atos 1,14, nós analisamos todos esses versos, todos esses perseveravam em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Perseveravam em oração. Efésios 6,18, nós analisamos todo o contexto da armadura, lance mão dessa armadura com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Na batalha do dia a dia, a oração deve ligar tudo o que o Senhor coloca à disposição para que nós enfrentemos as lutas que nós temos. E eu quero fazer um apelo para você e quero saber se essa é a sua decisão, porque é a minha mais uma vez, compreendendo que a perseverança é uma condição para que a minha oração seja atendida pela graça de Jesus Cristo. Eu tomo a decisão de persistir mais ao apresentar minhas necessidades na presença de Deus. Exatamente isso. Eu não quero desistir. Eu quero concluir com o texto que está no guia de estudos do Salmo 5, verso 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando, aguardando, vigiando. Eu quero orar com você. Mas antes da minha oração, eu quero terminar essa semana dizendo a você que não importa o tempo que você está orando, não importa o tempo que você está esperando pela resposta. E talvez eu estou falando para você que tem orado por muito tempo e está esperando há muito tempo. O salmista diz: eu vou clamar para o Senhor de manhã e eu vou esperar, porque eu tenho a certeza de que o Senhor está trabalhando por mim. Você deseja fazer isso nesse momento? A espera não é uma inatividade, não. Esperar no Senhor não é ficar de braços cruzados, não. Esperar no Senhor é continuar vivendo. Esperar no Senhor é continuar seguindo a caminhada. Mesmo que haja dificuldade, mesmo que haja o desânimo, mesmo que eu caia, mesmo que às vezes eu esmoreça, esperar no Senhor é seguir, confiar. E de novo eu vou orar, e de novo eu vou clamar, e eu estou vigiando, eu estou aguardando. Você quer fazer isso nesse momento? Pelo que você tem que fazer? É alguém que você ama, que você tem que continuar persistindo? Ou é você? Lembra? Lembra o que eu falei? A minha persistência não vai mudar Deus, mas vai mudar meu coração. Quando o Senhor vier
achará a fé na terra? Eu quero orar nesse momento. Não desista. Siga firme. Pai, obrigado pelo estudo dessa semana. Obrigado por esse tema, obrigado pela Tua palavra. Às vezes a gente quer desistir, a gente desanima. Mas, Pai, a gente quer hoje decidir pelo poder da graça, a gente quer perseverar em Ti. E eu oro por cada um dos telespectadores, que eles continuem perseverando, esperando e a cada dia clamem ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.